Olá, nobres professores, dirigentes da escola, liderança geral da EBD. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, por que não dizer também aos alunos, já que nesse grupo aqui tem vários alunos, com certeza. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui dialogando com você. Rapidamente, nós queremos trazer algumas considerações importantes sobre a lição do próximo domingo. Vocês sabem que a lição desse trimestre vai falar sobre o homem como coroa da criação de Deus. É uma lição que tem uma abrangência muito boa e que tenta realinhar o debate em torno do que diz a palavra de Deus. Não adianta eu correr atrás do que dizem os ideólogos de gênero, não adianta eu correr atrás do que dizem os cientistas, não adianta eu correr atrás do que dizem as feministas, isso, aquilo, uma série de outras categorias, grupos de pessoas interessadas em definir ou redefinir a criação. Nós precisamos focar na Bíblia. Evidentemente, esses debates paralelos devem ser alvo da nossa atenção, nós não podemos ignorar. Mas nós temos que manter um pé sempre na Bíblia, né, alinhando com o que estamos ouvindo, comparando, né, analisando à luz da palavra de Deus. Então, tem algumas considerações aqui que nós faremos para auxiliar os professores na escola bíblica dominical. Cremos que a intenção de qualquer professor é uma aula dinâmica, é uma aula que tenha atratividade, que os alunos possam interagir uns com os outros e com o professor, e assim todos possam crescer. Nós queremos vivamente incentivar que você possa formular perguntas dentro da lição. Não precisa sair da lição, não precisa perguntar nada mirabolante. Tem muitas questões dentro da própria lição que são importantes, que você pode trazer para os alunos. Você traz as questões, pede para eles responderem, debaterem entre si por 10 minutos, digamos, e depois que eles debaterem, aí você faz, né, você harmoniza as perguntas e respostas para que o aprendizado flua e seja corretamente orientado. Evidentemente, isso exige do professor o conhecimento. Não é? Você não pode chegar e fazer essas perguntas e deixá-las assim, fluir apenas e qualquer resposta. Ou melhor, trazer perguntas que são tão difíceis de ser respondidas que ninguém aprendeu nada. Tá certo? Evidentemente, se você puder, essas respostas devem ser entregues no domingo anterior. Porque aí eles vão passar a semana todinha mastigando essas perguntas para que cheguem no próximo domingo. Tudo depende do seu planejamento pedagógico. Eu digo sempre que o bom professor ele se antecipa para que ele possa trazer essas perguntas e os alunos debaterem e aprenderem. Tá certo? Fuja de debates inúteis e improdutivos. Tá certo? Tem certos debates que não vale a pena você trazer porque ninguém vai aprender nada, vai causar confusão e não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? Eu esqueci de me apresentar, né, que esse que vos fala é o pastor Daladir Lima, da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Um dos administradores do grupo, por misericórdia e concessão aí do Erinaldo, né, que é o fundador do grupo. Pois bem, vamos a algumas questões que nós queremos trazer aqui para você. Primeiro, nunca diga que o homem foi criado do barro. Ok? A Bíblia não diz isso. Cuidado com uma categoria de teólogos chamada teólogos ceramistas. É aqueles que pensam que Deus foi ali na beira do rio, pegou um bocado de barro, formou um homem, né? Um boneco bem estruturado, com os braços já do tamanho adulto, perna do tamanho adulto, soprou nas suas narinas e ele foi feito uma vivente. Não é isso que diz o texto bíblico. O texto fala de Adamá, que é o pó fino da terra. Tá certo? Lembremos que Deus ele tem poder, pela sua palavra, para determinar que qualquer coisa venha à existência, sem depender de barro, de pó, de nada disso. Tá certo? Foi uma singularidade de Deus querer que do pó da terra fosse formado o homem e soprasse em suas narinas para que ele viesse a existir. Tá certo? Mas fuja desse estereótipo. É apenas uma ideia radicada no inconsciente coletivo que não tem fundamento bíblico. Ok? Nunca diga que o homem foi criado do barro. Okay? O homem foi criado do pó da terra. Pode não parecer muito diferente, mas é bastante diferente. Porque o pó da terra subtende que não era um boneco, como muita gente imagina. Tá bom? Então, essa é uma primeira discussão
que eu queria trazer para você e que não tem base bíblica. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. E basta. Deus soprou nas suas narinas, isso também é bíblico, e ok, tá certo? Isso significa, no segundo momento, que nós temos um corpo, tá certo? Como também temos a alma e o espírito. A lição não abordou diretamente a tricotomia humana, mas você pode trazer uma abordagem para a sala de aula sem problema nenhum. Então, o homem é composto de corpo, alma e espírito, e é importante ressaltar que os três são importantes para Deus. Tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Ok? Acreditamos, tá certo? Por inferência, a Bíblia não é clara sobre isso, de que a alma e o espírito se unem quando uma pessoa morre, para prestar contas a Deus pelo que tiver feito. Ok? Aqui na Terra, a alma é responsável pelas emoções, né? Nós nos emocionamos com uma música que nos toca, com uma palavra que ouvimos, com um pensamento que a gente lê na internet, um vídeo, né, emotivo que a gente assiste. Enfim, todas essas coisas afetam a nossa alma. Inclusive, a alma pode se rebelar contra Deus, pode se tornar inimiga de Deus, pode fazer questionamentos, tá certo? Isso tudo é afeito à alma. Embora seja processado no cérebro, na mente, tem uma série de processos que até hoje são desconhecidos para a maioria dos estudiosos e a Bíblia não se preocupa em esclarecê-los. É o que temos, ok? Já o Espírito é responsável pela nossa conexão com Deus, com o eterno, né? Com o que é espiritual, ok? Então, os três trabalham em conjunto, tá certo? Não existe uma alma vagando sem um corpo, nem um espírito vagando sem uma alma e coisas dessa natureza, ok? Cada um tem as suas funções definidas e todos, né, trabalham em harmonia, tá certo? Então é importante nós frisarmos essa tricotomia, tá certo? Inclusive, já há um ramo da teologia, um ramo de estudiosos que dizem que não é nada disso, existe corpo, espírito, mas tem vários versículos na palavra de Deus, depois nós vamos deixar aí nos comentários, que falam de corpo, alma e espírito, tá certo? Então, não tem por que a gente tergiversar sobre isso. É bom nós, trazendo esses versículos para a sala, e fundamentarmos esta colocação, ok? Nós vamos fazer isso nos comentários, vamos deixar os versículos. Terceiro lugar, Deus tem interesse no corpo, ok? Fuja desse lugar comum de algumas denominações bem liberais, que dizem que Deus não tem interesse no corpo, Deus não quer saber o que a gente faz com o corpo, são os chamados teólogos açougueiros, né? Eles segmentam no que Deus tem interesse. Não, Deus tem interesse na casa toda, corpo, alma e espírito. O que estivermos fazendo com o nosso corpo é do interesse de Deus, pode afetar a nossa espiritualidade, pode afetar a nossa santidade e pode determinar a nossa ida para o céu ou para o inferno. Que fique muito claro isso, tá certo? O corpo é alvo do interesse de Deus. Deus tem interesse que o nosso corpo seja templo e morada do seu Espírito, tá certo? Que nós possamos abrir o nosso corpo para Deus morar nele e usar o nosso corpo para a sua glória. Nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossa mente, nosso ouvido, nossa fala, tudo que somos, tá certo? Não existe como segmentar. Então é muito importante você frisar isso. Deus criou Adão e Deus tem interesse em Adão todo, né? Usando aqui essa metáfora, tá certo? Deus nos criou e tem interesse em nós de uma forma total, ok, gente? Em quarto lugar, isso aqui é muito importante também, não diga que o homem evoluiu do macaco. Isso é um estereótipo também, é uma informação radicada no inconsciente coletivo que foi disseminada por pessoas que eram até interessadas, mas não tinham a informação adequada. O que acontece é o seguinte, há uma árvore genealógica, segundo a evolução, que evoluiu a partir de uma bactéria unicelular mais primária possível. Ela deu origem a uma bactéria mais complexa, que foi se tornando mais complexa cada vez mais até dar origem a um ser maior, visível a olho nu. Era um ser microscópico, invisível a olho nu, mas à medida que se passaram os anos, milhões ou bilhões de anos, de acordo com os cientistas, essa sopa primordial ela foi evoluindo até dar origem aos menores seres vivos, aos insetos, aos peixes, né, como se diz, que a vida evolui da água, etc. e tal. Então, em dado instante, houve um ancestral comum a macacos e homens, do qual nós evoluímos.
Isso é o que diz a teoria da evolução. Ok? Preste atenção que a Bíblia não fala nada disso. Nós vamos falar até um pouco mais adiante sobre isso. Mas é bom que nós frisemos, tá certo? A ciência não diz que o homem evoluiu do macaco. A ciência diz que homens e macacos têm ancestrais comuns, assim como nós temos ancestrais comuns com vários outros animais. Tá certo? Então, a partir dessa árvore, né, ao longo da evolução, esses galhos foram tomando direções diferentes e um dos galhos são os seres humanos. Tá certo? Inclusive, se diz que houve vários seres humanos evoluindo ao mesmo tempo. Tem os afarenses, australopitecos, e temos o Homo sapiens que se sobrepôs sobre os demais. Tá certo? Não vamos entrar nessa discussão, porque aí precisava de um aparato científico. Tá certo? Mas é uma realidade nas discussões sobre a origem do homem. Tá certo? As discussões científicas sobre a origem do homem, tem vários livros que tratam sobre isso. Tá certo? E nós temos até um livro recente que foi um best-seller aí de vendas, um livro secular, Sapiens. Eu estou até lendo esse livro. É um livro interessante, tem o seu viés evolucionista, mas nós temos que aprender a separar as espinhas e comer a carne. Mas é interessante o debate que ele levanta, que é o resumo de outros debates de outros cientistas. Enfim, não fomos macacos. Tem até piadas a respeito, etc., mas a realidade é que nós evoluímos dessa sopa primordial, segunda evolução. Tá certo? Então não diga que o homem evoluiu do macaco. Isso é uma proposição errada que eu aprendi com um famoso cientista cristão chamado Adalto Lourenço, grande autoridade na área do criacionismo científico, e que vale a pena você dar uma pesquisada aí no YouTube para se inteirar desse assunto. Tá certo? Cuidado com alguns teólogos que lê um livrinho, lê outro, aí já se considera autoridade na área de criacionismo. Tá certo? É interessante você procurar pessoas realmente habilitadas. Nós temos várias dessas pessoas. Procura aí Design Inteligente, tá certo? Procura aí Adalto Lourenço, Ricardo Marx. Tem várias pessoas que são autoridades. Tá certo? Tá me fugindo aqui da mente um cidadão que eu assisti uma palestra o ano passado na Consciência Cristã em Campina Grande, e foi fantástica a palestra. Ele disse que um pequeno ser vivo, os menores, microscópicos quase, ou microscópio mesmo, só para que ele se locomova, existem 78 aminoácidos em harmonia trabalhando para que ele se locomova. É um negócio fantástico a vida, e quando você chegar na bioquímica, na microbiologia, aí é que o negócio é tremendo. Tá certo? Então, nunca diga que o homem evoluiu do macaco. Quinto, pronuncie corretamente. Nós vamos deixar aí no comentário uma imagem, tá certo? Anthropos. Anthropos. Tá certo? Não é antropos, nem antropós, nem nada disso. Ok? Se você quiser dizer assim, ó, se escreve assim em português e se translitera assim, é seu direito. Mas não diga. Em grego se escreve anthropos. Não é nem antro, é anthro, tá certo? É um TH, e o TH em inglês se pronuncia como the end, anthropos, ok? Anthropos, ok, gente? Então, aí a pronúncia do termo grego homem, que deu origem à palavra antropologia. Aí sim, aí é uma palavra em português, paciência, antropomorfismo, que é Deus se revelar em forma humana. Tá certo? Então, cuidado aí com a pronúncia, pronuncie corretamente dentro dos seus alunos, traga esse conhecimento, tá certo? E sigamos. Sexto, aqui a coisa começa a complicar. Tem um livrinho que nós recomendamos durante essa semana, acho que foi na segunda-feira, para os professores nessa lição desse trimestre, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. É um livro fantástico, não é um livro tão fino, mas é um livro que tem um grande conteúdo e traz questões assim fundamentais para nós entendermos o debate a respeito do evolucionismo e do criacionismo. E uma, dentre tantas outras questões, eu queria aqui dar relevo, que é a seguinte: quem veio existir primeiro, a matéria ou a fórmula? Ok? Você vai fazer um bolo. O que é que você faz primeiro? Compra os ingredientes todinho assim e no fim descobre que deveria ter comprado mais um ou menos outro, ou não devia ter comprado um. Não, você pega uma fórmula. Você pega a receita, né, meio quilo de trigo,
2 ovos, 4 colheres de açúcar, vai para ali afora, daqui a pouco você ordena esses ingredientes, utiliza-os na sequência da receita para chegar no resultado que você quer, seja um pudim, seja um bolo, seja uma torta, seja lá o que for. Ok? Precisa da receita. Uma célula, para vir a existir, ela precisa de uma receita. Ela não é criada aleatoriamente, senão há uma deformidade. Se ela for criada fora daquele padrão, ela simplesmente não vem a existir. É um amontoado de aminoácidos e compostos ali, DNA, RNA, etc., e não tem nenhuma funcionalidade prática. Tá certo? O próprio DNA, ele tem uma sequência. Né? Quando se diz assim, descobriram o sequenciamento genético do macaco, descobriram o sequenciamento genético do porco, que inclusive é muito parecido com o humano, e descobriram a ordem correta desses genes todinho. Ok? Então, é impossível, e aí a evolução começa a ter problemas, que as coisas venham ao acaso sem uma fórmula. Tá certo? E para fazer a fórmula, é uma pessoa de fora. Você está fora do bolo, você está aqui do lado de fora, prepara os ingredientes, organiza a receita e dá origem ao bolo. Tá certo? É isso que crê o criacionismo. É que Deus de fora ordenou a sua criação. E ele criou de uma forma extremamente harmônica, tá certo? No nosso corpo, por exemplo, não há nada que seja... Isso só acontece em situações extremas, exceções. Né? Nós tiramos um determinado órgão que está com problemas, está com câncer, um tumor, uma coisa desse tipo, e passamos a depender muitas vezes até de um remédio, né? Um fármaco, para compensar a ausência daquele órgão. Então vejam como é que é a coisa. É assim que funciona. No caso, né? A bactéria diz, olha, precisa de um braço, precisa de um olho. Sem contar que nós temos estruturas que precisavam estar prontas de imediato. Tá certo? Não é uma coisa de vamos aprimorar N vezes até que funcione. Né? Você imagina que você tem 500 bactérias que se replicam com uma fórmula, mas vamos admitir por um momento que até e aí você tem 500 tentativas. Se essas tentativas falharem, simplesmente a bactéria deixa de existir. Como é tão complexo o raciocínio, você tem 500 bactérias, elas têm 500 tentativas. Olha, se não houver reprodução além dessas 500, acabaram-se as chances. Então, é uma coisa inconcebível. Né? Sem contar o seguinte, a complexidade de uma só bactéria. Tá certo? Esse livro que falei, ele, salvo engano, é bom dar uma conferida, eu sou péssimo para gravar números, mas diz assim, o núcleo de uma célula, de uma ameba, tá certo? Das mais simples possíveis, contém informações suficientes para preencher livros que sejam contidos numa biblioteca do Congresso americano, uma imensa biblioteca como aquela do Congresso americano. O núcleo de uma célula, de uma ameba. E a célula toda contém o que seria necessário para o conjunto de 1000 bibliotecas. Então, vocês vejam, né, é uma enciclopédia Barça, é uma coisa desse tipo, é uma ordem de grandeza imensa que está contida apenas numa célula, é isso que eu quero ressaltar. Tá certo? Então, você imagine o nosso cérebro com seus milhões, talvez bilhões, suas bilhões de células complexas, as mais incríveis possíveis, para armazenar, para processar, raciocinar, decidir. É uma coisa fantástica. Os órgãos que coordenam a fala, que coordenam a visão, que coordenam a audição, os sentidos, são extremamente sofisticados, de maneira que a própria ciência até hoje, com o grande desenvolvimento que temos, não chegou nem longe, nem na esquina, nem 1% do que o corpo humano, por exemplo, é capaz de produzir, de fazer, de arquitetar, de planejar. É simplesmente fantástico. Então, nós temos essa questão que a própria ciência ela se vê limitada. Nós temos um cientista, o Marcelo Gleiser, não sei nem se pronuncia assim, ou Gleiser, né? Não sei
como é que pronuncia o nome dele, mas ele é brasileiro e é um dos maiores cientistas, se não o maior vivo no Brasil hoje. E esse homem, ele simplesmente disse que a ciência tem que deixar a porta aberta para as manifestações extrasensoriais, manifestações espirituais, porque chega um momento que a ciência ela chega ao seu limite, e ela não tem como avançar dali por diante. E os cientistas não podem dizer assim, olha, nós podemos prescindir do sobrenatural, porque eles não sabem os limites que existem no universo. Tá certo? Então, eles precisam manter essa porta aberta. E nós precisamos refletir com os nossos alunos sobre isso, sobre a finitude da vida, né? A própria morte. Né? Tem pessoas que adoecem e mesmo mal de uma a outra. Aí uma tem um tratamento, a outra tem outro tratamento, tem o mesmo tratamento. Uma reage de uma maneira, outra reage de uma maneira totalmente diferente. E a ciência já descobriu, por exemplo, que aquilo que nós temos na psique, a maneira como nós encaramos uma doença grave, por exemplo, tem uma participação fundamental no processo de cura. Então, como é que a gente mede isso? Como é que se coloca num tubo de ensaio e se analisa? Não tem. Simplesmente não tem. Então, existem inúmeras áreas da vida humana que a ciência nem chegou perto de analisar. Tá certo? E a religiosidade, a espiritualidade é uma delas. Tá certo? Não, a ciência não sabe por que o homem decidiu ser um ser espiritual também. Tá certo? É uma coisa que, um ingrediente que os cientistas, os antropólogos se deparam em todas as culturas. Tá certo? Então, não há uma resposta. Além do que, essas outras questões se impõem e estão aí para serem respondidas há milênios e nunca foi encontrada uma resposta satisfatória, como não será encontrada, porque simplesmente elas estão em Deus, tá certo? Há, por exemplo, uma dificuldade grande da ciência em encontrar elos perdidos entre os fósseis. Eles encontram, né? E isso aí é uma coisa interessante, ainda para falar dentro da matéria e da fórmula, matéria versus fórmula, é que, por exemplo, nós encontramos um inseto no âmbar, né? E ali ele está, aquele âmbar caiu sobre ele e ele ficou preso ali por milênios. E você encontra uma mariposa como a tínhamos milhões de anos atrás. Você encontra um louva-a-Deus como tínhamos há milhões de anos atrás, um pássaro. Né? Um dia desse eu estava vendo uma reportagem sobre um pássaro que foi encontrado na China, que é estimado pela ciência como um dos mais antigos, milhões de anos. É um pássaro com penas, com bico, com tudo. Tá certo? Agora, evidentemente, há fósseis intermediários, a criação variadíssima. Tá certo? E nós só temos a nos dobrar diante das evidências. Deus criou inúmeros animais, alguns deles não sobreviveram. Tá certo? Em sétimo lugar aqui, eu coloquei aqui 7 pontos, né, coisas inanimadas das quais nós dependemos. Isso aí é fantástico. Nós precisamos do sol para a vitamina D, tá certo? Porém, precisamos ter uma pele que filtre esses raios com a melanina de forma adequada, senão a gente vai desenvolver um câncer, tá certo? E isso tudo tem que estar pronto. Está lá o sol e está cá a pele. E na pele tem células que se responsabilizam pela melanina para inibir a ação dos raios solares, tá certo? E assim, são várias coisas no universo. A Lua, por exemplo, ela tem um campo de atração com a Terra que influencia as marés, que influencia a dieta dos peixes, que influencia o crescimento dos cabelos, tá certo? E eu quero dizer, entenda o meu raciocínio, por favor, é um ser inanimado que está influenciando a vida de seres animados, seres que têm vida. Então, como é que nós podemos conceber que a vida tenha surgido por acaso se ela depende desses esses componentes inanimados todos? Nós, por exemplo, se não comermos adequadamente, ingerirmos uma quantidade adequada de ferro, nós vamos desenvolver anemia, problemas sanguíneos, tá certo? Nós temos o sódio, que vai influenciar em outro aspecto da nossa vida. Nós temos inúmeros componentes que são fundamentais e são componentes inanimados, produtos, elementos químicos e etc. e tal, que dos quais nós dependemos de maneira essencial. Nós não podemos dizer assim, nós não precisamos disso aí, nós precisamos sim, tá certo? Nós dependemos da água, por exemplo,
tá certo? E nós temos que ter a água em uma quantidade adequada, com a composição adequada, porque se ela for rica num determinado minério e pobre em outro, nós vamos ter deficiência. Você imagina um negócio desse, um motor, né, que é criado dependendo de uma substância externa, que ele não sabe se existe em uma quantidade adequada. Imagina você, se a distância do Sol para a Terra fosse menor ou maior, haveria de comprometer a existência. Se a Terra não tivesse uma distância adequada da Lua, nós estaríamos comprometidos também. Então todas essas coisas estão em equilíbrio e estão fora da nossa vontade ou da vontade de qualquer um ser vivo na Terra. Elas foram criadas por Deus para que nós pudéssemos usufruir da sua existência. Veja que coisa fantástica e tremenda. As árvores, por exemplo, fazem a fotossíntese. Ora, precisam do sol, né? Precisam do gás carbônico, que é um gás que não tem vida. É um componente, é um elemento químico inanimado. Imagina você. Então, nós temos uma imensa dependência de tudo isso e precisamos para a nossa sobrevivência. E é muito bom que o professor traga esses tópicos para debate nas suas salas, tá certo? Para que os alunos possam refletir, não ser aquela Maria vai com mais outro, só ouve, só recebe. Tem lá o professor ateu, humanista, né, antropocêntrico, que está apenas tentando provar as suas teses com fórmulas. Mas as fórmulas não dão conta, por exemplo, do amor, não dão conta da honestidade. Né? Tem aí um livro aqui fantástico que eu tenho, chamado Teoria dos Jogos, que busca analisar por que as pessoas são altruístas. Por que eu estendo a mão no cachorro? O ser humano é o único ser vivo que cria um outro apenas pelo prazer da companhia. Imagina um negócio desse, como é que se mede isso no tubo de ensaio? Tá certo? Então, são questões fundamentais que eu trago aqui rapidamente nessa minha live para vocês poderem analisar com as suas salas. Entre outras que vocês podem pensar também, ler, pesquisar e trazer. Tá certo? Mas é fundamental que nós possamos refletir para que a nossa aula seja um verdadeiro aprendizado e não apenas um repasse de informações. Tá certo? Cuidado com uma técnica que tem sido usada há muito tempo e que está esgotada, que é aquela de ler a lição apenas. Você tem que ler, se familiarizar com o conteúdo da lição, seguir o roteiro da lição, tá certo? Mas agregar informações que são importantes dentro dos tópicos da lição. Você não precisa fazer uma nova lição. Você só precisa observar quais as oportunidades que a lição oferece para você trazer esses conteúdos e enriquecer a sua aula. Tá certo? E vai ser uma bênção se você trouxer sketches, perguntas, infográficos, material audiovisual, e o teu aluno só vai ter a aprender. Só vai ter a aproveitar, melhor dizendo. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa aí no próximo sexta, sábado, domingo, né? Quem tem aula é a escola dominical em outros dias. Eu sei de escolas dominicais que existem no Brasil nas sextas, nos sábados, mais predominantemente no domingo, mas enfim, onde quer que você tenha a sua aula, que ela seja uma bênção, e se você é professor, que seja usado poderosamente por Deus e que as pessoas possam ser transformadas pelos seus ensinos. Tá certo? Que Deus te abençoe, compartilhe essa aula com os seus amigos se você puder, e eu agradeço penhoradamente. Obrigado pela sua atenção.